Vamos trazer agora a responsabilidade civil no CDC, Código de Defesa do Consumidor. É muito imperioso que entendamos a relação, a formação de uma relação consumerista, mas principalmente entendamos a responsabilidade civil decorrente dessa relação. Quando se fala em CDC, quando se fala em relação de consumo, tem que estar presente na minha mente três figuras: o consumidor, o fornecedor e a relação que existe entre essas duas pessoas. A figura do consumidor está conceituada no artigo 2º do CDC. A figura do fornecedor no artigo 3º, caput do CDC. E o objeto de relação entre eles no parágrafo 1º e 2º do próprio artigo 3º. Significa, então, que o fornecedor e consumidor se ligam em uma relação de consumo para a prestação de um produto ou de um serviço. Lindo! E eu preciso entender o seguinte: a partir do momento que esse produto, que esse serviço não é prestado, ou que esse produto tem um defeito, ou que esse serviço causa um dano, como vai repercutir a responsabilidade civil? Qual é a regra e quais são as exceções? O primeiro ponto é entendermos que a responsabilidade civil no CDC, ela é dividida em dois grupos. Existe a responsabilidade civil por vício no produto. O produto é impróprio para o consumo, não se destina ao fim a que ele foi criado, é um ferro que não esquenta, uma geladeira que não gela, e o fato do produto. Ou seja, o produto causou um dano, um acidente de consumo. Nessas duas vertentes, qual que é a regra da responsabilidade civil no CDC? A regra é que a responsabilidade civil no CDC, ela é objetiva e ela é solidária. Respondem todos os fornecedores, todos aqueles que integram uma cadeia de fornecedor, que seja o fabricante, que seja o transportador, que seja o importador, que seja aquele que está comerciando e fazendo a interlocução direta com o consumidor. Isso, gente, é a regra e está previsto lá no artigo 12, 13, 18, 19 do CDC. O que nós vamos fazer aqui? A divisão dos pontos principais da responsabilidade civil por vício do produto e a responsabilidade civil por fato do produto, destacando alguns pontos aí que sejam mais relevantes para a sua prova. Preparados? Bora lá para a tela. Responsabilidade civil no CDC, responsabilidade por vício do produto. A responsabilidade civil no CDC, regra, ela é objetiva e ela é solidária entre todos os fornecedores. Isso aqui serve para tudo que nós vamos falar aqui. Núbia, onde que eu posso ilustrar isso? 12, 13, 18, 19, 20 do CDC. Maravilhoso. Só que aí eu tenho a responsabilidade por vício do produto. O que seria um vício do produto? O vício é quando o problema, atenção, está limitado ao serviço, ao produto. O produto é defeituoso, o serviço é defeituoso. Veja, não ocasiona efeitos colaterais. O ferro não esquenta, mas ele também não explodiu e queimou a pessoa que estava tentando passar roupa. A televisão não liga, mas ela também não explodiu e causou danos. É disso que nós estamos falando. Então, o vício, ele está limitado a esse serviço, a esse produto. O problema está limitado a esse serviço e a esse produto. Já o fato do produto, já digo aqui, significa que o problema, ele transpõe os limites do produto e serviço. Os limites do produto
ou do serviço. Como assim, Núbia? Significa, gente, que ele provoca efeitos colaterais. Provoca efeitos colaterais. Como, por exemplo, dano patrimonial, dano moral, dano estético, dano pela perda de uma chance. Então, a televisão está lá funcionando bonitinha. De repente, ela explode. E queima todo mundo que está ali na sala. Compreende? Não significa que um fato do produto, eu preciso ter um vício de produto primeiro, para depois ter um fato. São coisas independentes. O vício é uma coisa, o fato é outra coisa. Vamos focar, então, no vício do produto. Quando se fala no vício do produto, eu vou destacar aqui para vocês 6 pontos que são cobrados em prova. 6 pontos. Um resumão aí do CDC, para ser bem objetivo e atingir o que você precisa, que é a aprovação. O primeiro ponto é o valor da indenização. Valor da indenização. Núbia, qual que é o valor da indenização por um vício do produto? Vai ser o valor do bem. Atenção. Valor do bem. Senhores, aqui não entra danos sofridos. Porque se foi dano sofrido, isso é efeito colateral. Isso é fato do produto. Ok? É outra coisa. Então, aqui é o valor do bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto é eu determinar o tipo de responsabilidade. Tipo de responsabilidade. Eu tenho a regra, e você já sabe, que eu já disse, já até anotei ali. A regra é a responsabilidade solidária. Se houver vício de qualidade, vício de quantidade, vício de utilidade, não, tem que prestar ao que promete. A responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores. Aqui vou repetir para vocês. Artigo 19, 18, 19 e 20 do CDC. Então, a responsabilidade está aí. Quem vai ser responsável? O fabricante, o importador, o transportador, todo mundo. Todos aqueles que estão na cadeia de consumo. Só que o que cai em prova não é essa regra, é a exceção. São as hipóteses em que o comerciante ele é diretamente responsável. Só ele é responsável. E ele não pode chamar a lide os outros fornecedores. Ele não pode falar, foi o fabricante, não foi o transportador, não foi o importador. Ele não pode, não cabe. Ele responde. E se ele achar que a responsabilidade, a culpa, o prejuízo não foi provocado por ele que mova a ação regressiva contra aquele que ele achar responsável. Ele não pode fazer uma denunciação à lide. Então, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é a exceção. Terceiro ponto é a exceção. Vou colocar aqui de verdinho. Exceção. Então, veja que eu tenho a regra e eu tenho a exceção. Se eu tenho a exceção, significa que apenas o comerciante responde. Apenas o comerciante responde. Ok? Ele não pode invocar a solidariedade. Se é excepcional, quais situações são essas? Então, vamos lá. 3, continuação. Quais situações são essas?
A primeira situação é o artigo 18, parágrafo 5º, aí do CDC, que fala quando ele vender produtos in natura. Quando houver a venda de produtos in natura, ok? E não há a identificação clara do fabricante, quem responde é só o comerciante. Ô, Núbia, mas tem a identificação clara do fabricante. Ô, gente, então não é só o comerciante, é todo mundo. Aí eu volto para a regra. Para ser só o comerciante, tem que ser o produto in natura, mas, olha, não ter identificação clara do fabricante. A segunda situação que só o comerciante responde é o artigo 19, parágrafo 2º do CDC. Quando a pesagem e medição é feita pelo comerciante. Pesagem, medição é feita pelo comerciante. Aí, gente, nem preciso dizer, né? Se ele fez a pesagem, se ele fez a medição, nem tem como ele falar, mediu errado, foi o fabricante. Pesei errado, foi o fabricante. Vejam que aqui é uma conduta que é diretamente a ele imputável, que ele nem tem como falar de terceiro. Terceiro que eu digo, daquela linha de fornecedores. Bacana? Aí nós vamos para o quarto. Lembra que eu falei que eram 6 pontos principais? Primeiro, valor. Segundo, tipo de responsabilidade e regra. Terceiro, exceção. Quarto, eu quero saber do prazo. Aí, no prazo, eu tenho 2 questões. Prazo para reclamar o vício do produto. Prazo para reclamar o vício do produto. E como quinto, eu tenho o prazo para resolver o problema. Olha que interessante. O prazo para reclamar fica claro que é do consumidor. O prazo para resolver fica claro que é do fornecedor. Bacana? O prazo que o fornecedor tem para resolver está no artigo 18, parágrafo 1º, que é de 30 dias. Atenção. Independente se o bem é durável ou se o bem não é durável. O prazo é o mesmo, 30 dias. Agora, o prazo do consumidor, ele está no artigo 26 do CDC. Aí ele depende se é um bem durável ou se é um bem não durável. Bem durável, 30 dias. Perdão, gente. Bem durável, 90 dias. Bem não durável, 30 dias. Então, aí eu tenho os 2 prazos, para reclamar, para resolver. Sexto e último ponto. O sexto e último ponto é: essa responsabilidade, ela abrange a garantia legal mais contratual? Ela abrange a garantia legal mais contratual? É uma pergunta. A resposta é não. Só abrange a garantia legal. A garantia contratual, é diretamente entre os contratantes. Então, tá, Nube, então haverá responsabilidade solidária só durante o tempo da garantia legal. Perfeito. E a responsabilidade também do comerciante durante a garantia legal. Isso aí. E a contratual? Ué, quem fechou. Mas aí tem a pergunta, tá bom, Núbia, mas quando falam assim para mim, você gostaria de estar estendendo a garantia do seu produto por apenas R$50, você vai ganhar mais tantos anos de garantia. Como é que vai fazer a contagem dessa garantia?
A garantia legal, a contratual, ela começa a contar quando? Junto com a garantia legal? Obviamente que não. Eu não posso ter duas garantias sendo contadas ao mesmo tempo, porque não seria um produto válido. Eu estou pagando por uma garantia que eu já tenho. A garantia contratual, ela só começa a contar, ela só tem vigência após o vencimento da garantia legal. Então, primeiro eu conto o prazo da garantia legal. Depois eu conto o prazo da garantia contratual. É assim. Elas não podem correr ao mesmo tempo. Senão, você concorda que inviabilizaria eu exercer o meu direito à garantia? Ficaria completamente inefetivo. Bacana? Nisso, nós vamos agora para o fato do produto. Nós já vimos que o fato do produto é um problema que transpõe os limites do produto ou serviço, provoca efeitos colaterais. Então, na área de beleza, eu vou a um determinado salão, a cabeleireira pega um produto e esse produto queima meu couro cabeludo, e aí meu cabelo cai, isso é um efeito colateral desse produto, perfeito? E todos os outros que nós já colocamos aqui. Dentro da responsabilidade civil pelo fato do produto, tem 3 pontos que merecem ser considerados. Vício, 6 pontos, fato, 3 pontos. Aqui eu tenho 3 pontos que merecem que a gente considere. Bora lá. 3 pontinhos. Deixa eu anotar. 3 pontos importantes. Bora para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o tipo de responsabilidade. Tipo de responsabilidade. Como eu já tinha adiantado para vocês, nós já sabemos, ela é solidária e ela é objetiva, independe de dolo, independe de culpa. E isso está lá no artigo 12 do CDC. Todos os fornecedores respondem pelos danos que o seu produto ou serviço causar. Fabricante, comerciante, importador. Só que aqui a gente tem a mesma exceção. Situações em que o comerciante responde sozinho e que ele não pode invocar a solidariedade. Essas situações estão no artigo 13 do CDC. Esse é o segundo ponto. Então, o segundo ponto é a exceção à responsabilidade solidária. Significa que a responsabilidade ela passa a ser exclusiva do comerciante. E ela está onde? No artigo 13 do CDC. Claro que o comerciante conserva a ação regressiva contra os demais? Sem dúvida. Mas aqui a responsabilidade é só dele. O artigo 13, ele fala que não há identificação clara no produto ou serviço. Eu vou responder por isso, gente. Observe só que isso é muito comum em interior, né? Vende, por exemplo, cachaça em garrafa PET, sem rótulo, sem nada. Aí, Zequinha vai lá, compra a pinga no mercadinho ali do seu Diozinho. Seu Diozinho já vende essa pinga há muitos anos, só que aí, Zequinha, tem uma infecção intestinal, uma coisa horrorosa, porque foi configurado que tinha cloriformes fecais naquela pinga. E aí, ele fica muito tempo hospitalizado, tem vários prejuízos com relação a pagamento de medicamento, fica afastado do trabalho, é demitido, desenvolve lá uma depressão, perde a chance de fazer uma prova de concurso que ele já estava ali matriculado e, portanto, já tinha feito a sua inscrição. Observe a consequência que isso pode gerar. Ele vai mover a ação contra quem, se não tinha identificação clara no rótulo do produto? Contra o Diozinho, o comerciante. Ele pode falar, é do Alambique e tal. Não pode, porque ao aceitar vender um produto sem a identificação clara, ele assume para si essa responsabilidade. Bacana? Terceiro e último ponto. O terceiro e último ponto
é do prazo prescricional para entrar com uma ação de indenização. Gente, simples, né? Qual que é o prazo prescricional? Artigo 27 do CDC. O prazo vai ser de 5 anos. Núbia, você não falou qual que é o valor da indenização. Gente, o valor dos prejuízos. Foram danos morais, patrimoniais, pela perda de uma chance? Qual foi a amplitude do dano? Eu preciso saber. E aí vai ser efetivamente o valor da indenização, provados os prejuízos suportados pela vítima. Vale anotar isso aqui. Então, 5 anos, a indenização vai ser os prejuízos suportados pela vítima. Núbia sempre quis saber uma coisa. Na responsabilidade civil do CDC, quando que há responsabilidade, por exemplo, do médico ou do hospital? Como que acontece a responsabilidade civil do profissional liberal? Isso vale um balãozinho mágico aqui. Então, o profissional fez uma determinada tarefa, esse serviço provocou um fato, provocou um dano. Como que é a responsabilidade civil do profissional liberal? Está prevista lá no artigo 14, parágrafo 4º do CDC. A responsabilidade é subjetiva, em regra, tá? O profissional liberal, ele só responde se ficar comprovado que ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa. Isso é importantíssimo. Exceto, gente, a questão da cirurgia plástica reparadora. E a gente precisa colocar essa observação aqui. A cirurgia plástica reparadora, eu tenho uma obrigação de resultado ou uma operação que é meio. Uma coisa é a cirurgia plástica embelezadora, outra é reparadora. Na reparadora, não tem uma cirurgia de resultado, é uma cirurgia meio, para melhorar a situação do paciente. Portanto, nesse caso, a responsabilidade do médico, ela é subjetiva. Ele só responde se ele causar danos por culpa ou dolo. Já a responsabilidade civil do médico, enquanto profissional liberal, na cirurgia plástica embelezadora, ela é de resultado. Não se espera que uma pessoa que vá fazer uma cirurgia plástica, ela saia pior do que ela entrou. Então, eu vou fazer uma cirurgia de rinoplastia, quero afinar o meu nariz. Aí o meu nariz sai de lá torto. Aí o médico fala, mas a culpa não foi minha. Eu não quis fazer isso. Não, é uma cirurgia de resultado. O resultado prometido foi qual? Ele não cumpriu o resultado? Independente de dolo ou culpa, ele vai responder. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso entender se é o médico, pessoa física, ou se é o hospital. Se for a entidade hospital, eu procurei um hospital. E dentro desse hospital, um determinado médico cirurgião que fez a minha cirurgia. Eu não procurei pelo médico em específico. No contrato está o nome do hospital, tudo direcionado para a pessoa jurídica. A responsabilidade, senhores, ela é objetiva. Já se a responsabilidade, se a procura foi para o médico diretamente, enquanto não estou falando mais de cirurgia plástica reparadora. Se foi para o médico diretamente, uma cirurgia qualquer, eu procurei um médico, um exame qualquer, uma consulta qualquer, a responsabilidade civil é subjetiva, porque eu estou procurando enquanto profissional, enquanto pessoa física. Maravilhoso? Outro ponto que eu quero deixar aqui dentro do balãozinho é a súmula 492 do STF, que fala sobre a responsabilidade civil de veículo locado. Há uma responsabilidade solidária entre locatário e locadora por todos os danos que vier esse veículo a produzir. Então, aqui, a responsabilidade de veículo locado, ela é solidária. Importante colocar isso aqui também, ok? Ponto importantíssimo. Núbia,
Responsabilidade civil médica. Médico, subjetivo. Hospital, objetivo. Cirurgia plástica reparadora. Médico, subjetivo. Cirurgia plástica estética. Médico, objetivo. É essas exceções que você precisa se atentar. Senhores e senhoras, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de todos os pontos da nossa aula de responsabilidade civil. Tenho certeza que qualquer questão que for cobrada na sua prova, você vai estar habilitado a responder com a menção mais atualizada, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Permaneço à disposição de vocês. Nós aqui do Supremo prezamos para o atendimento com excelência para os nossos alunos. Então, fique muito à vontade para me acionar pelas redes sociais. O meu Instagram é professora Núbia de Paula e pelos canais também de comunicação institucional aqui do Supremo TV. Desejo muita sorte para vocês no concurso que vocês irão fazer e, precisando, estou aqui à disposição. Até uma próxima oportunidade. Tchau!